Se você está deixando muito dinheiro parado na sua conta bancária, pode estar cometendo um dos maiores erros financeiros sem nem perceber. Muita gente faz isso, e eu entendo o motivo. Ver aquele saldo alto na conta traz uma sensação de segurança, de que tudo está sob controle, de que você está sendo responsável. Mas a verdade é que essa sensação pode estar te enganando. Dinheiro parado demais é dinheiro perdendo valor e atrasando o seu progresso financeiro. Segundo uma pesquisa da Ambima, 68% dos brasileiros que investem ainda deixam o dinheiro na poupança, que rende em média 0,5% ao mês, ou cerca de 6% ao ano. O problema é que a inflação prevista para 2025 deve ficar perto de 5%, ou seja, o rendimento real praticamente não existe, e em alguns casos você chega a perder poder de compra. Para piorar, o Datafolha mostrou que metade dos brasileiros nem investe nada, e boa parte deixa o dinheiro parado na conta corrente, onde ele não rende absolutamente nada. Gerenciar o próprio dinheiro é uma daquelas habilidades que quase ninguém ensina, mas que muda completamente o rumo da vida financeira. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Por que deixar dinheiro demais parado no banco é um erro caro, e o que você deve fazer com ele em vez de deixar o seu futuro financeiro dormindo na conta. Primeiro motivo, você vai gastar mais. Pensa comigo, se você tem 30 mil na conta corrente e gasta mais ou menos 2.500 por mês, é só uma questão de tempo até aquele dinheiro começar a te tentar. Você entra no shopping só pra olhar, ver um tênis bonito, uma bolsa nova, um relógio diferente ou até uma simples capinha de celular e pronto, mesmo sem precisar, você compra. E o motivo é simples, você sabe que tem dinheiro sobrando. Na sua cabeça, parece inofensivo. Afinal, foi só um gasto pequeno, mas esses pequenos gastos, somados ao longo do tempo, viram um rombo silencioso nas suas finanças. E não é só uma impressão, existe um motivo psicológico por trás disso, e a ciência já comprovou. Em um estudo feito em 2010, pesquisadores acompanharam 400 consumidores em 2 supermercados e perceberam um padrão curioso. As pessoas que se sentiam financeiramente seguras ou viam um saldo alto na conta gastavam de forma mais impulsiva e com menos controle. É como se o simples fato de ver o dinheiro disponível ativasse um gatilho mental de permissão. Algo do tipo, eu posso comprar porque tenho dinheiro suficiente. Em outras palavras, quanto mais dinheiro a pessoa vê na conta, mais ela sente que tem espaço para gastar e acaba gastando além do necessário, mesmo em compras simples do dia a dia. E esse comportamento é mais comum do que parece. Muita gente que acha que está indo bem financeiramente vive assim, com o dinheiro todo concentrado em uma única conta, misturando reserva de emergência com dinheiro para metas e gastos mensais. O problema é que essa prática cria uma armadilha invisível. Quando o dinheiro está todo junto, o cérebro não faz distinção entre o que é reserva, o que é investimento ou o que é gasto. Você acaba olhando o saldo total e pensando, tá tranquilo, ainda tenho bastante dinheiro. Mas a verdade é que não tem, aquele valor inclui tudo. E quando tudo isso fica misturado, basta um mês de desorganização, uma semana com ofertas imperdíveis ou uma sequência de pequenos impulsos para ver o saldo evaporando da sua conta sem nem perceber. Por isso, se você é do tipo que gosta de ver a conta cheia, cuidado, essa sensação de segurança pode ser só uma ilusão. O ideal é automatizar o processo e dividir seu dinheiro em diferentes caixinhas. A maioria dos bancos digitais hoje, como o Nubank, Inter ou C6, já permite criar pequenas caixinhas ou cofrinhos dentro da própria conta. E isso é uma das ferramentas mais inteligentes para quem quer organizar o dinheiro sem complicação. A ideia é simples, assim que seu salário cair, você já define para onde cada parte vai automaticamente. Uma parcela vai direto para a reserva de emergência, que deve cobrir de 6 a 12 meses das suas despesas, e o certo é deixá-la aplicada em algo seguro e fácil de resgatar, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Outra parte do seu dinheiro vai para objetivos de curto prazo, como uma viagem, um celular novo ou até a entrada de um imóvel, e o restante segue para os investimentos de longo prazo, que são voltados para construir o seu futuro, como fundos imobiliários, ETFs ou ações. Se você quiser ir além, você pode até pedir para a sua empresa já dividir o salário entre contas diferentes. Assim, o dinheiro chega e já se organiza sozinho, sem passar pela tentação de gastar antes. O segundo motivo pelo qual você não deve deixar dinheiro demais parado no banco é simples: seu dinheiro não estará trabalhando para você. Esse foi um dos erros que eu cometi quando comecei a receber um salário. E eu ainda fiz pior, porque eu não deixava o dinheiro parado no banco. Eu guardava em um pote de Nescau que eu tinha só para isso. E acredite se quiser, eu consegui juntar 7 mil naquele pote.
Depois disso, eu pensei em mudar para uma caixa de sapato ou algo assim, porque já não estava mais cabendo dinheiro lá. Mas foi justamente nessa época que eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos. E isso mudou completamente a forma como eu via o dinheiro. Quando você deixa seu dinheiro em uma conta sem rendimento, ou com um rendimento muito baixo, como a poupança, basicamente está fazendo duas coisas erradas. A primeira é que seu dinheiro não está gerando retorno nenhum, e a segunda, e ainda mais grave, é que você está pagando um alto custo de oportunidade, ou seja, está abrindo mão de tudo que esse dinheiro poderia estar rendendo se fosse investido corretamente. Na prática, isso significa que quando seu dinheiro está lá, quietinho, está parado no tempo, sem gerar nada em troca. E o que pouca gente percebe é que o dinheiro só tem valor quando está em movimento, seja rendendo, investindo ou sendo usado para construir algo maior. Lembra dos 7 mil no meu pote de Nescau? Na época eu achava que estava sendo inteligente por conseguir guardar dinheiro, e de certa forma estava. Só que o problema é que o dinheiro parado não faz nada por você. Se eu tivesse colocado aquele valor em investimento simples, como o Tesouro Selic, teria visto ele crescer mês após mês, sem esforço e sem correr riscos. E tem mais, se eu tivesse ido além, poderia até ter usado parte desse dinheiro para empreender em algo pequeno, tipo revender produtos, comprar ferramentas para prestar um serviço ou investir em um curso que aumentasse minha renda. Foi depois disso que eu entendi uma das maiores verdades sobre finanças. Guardar dinheiro é o primeiro passo, fazer ele trabalhar para você é o segundo. A maioria das pessoas para no primeiro, elas acreditam que acumular dinheiro é o suficiente, mas esquecem que dinheiro guardado não produz riqueza. Ele só se multiplica quando está circulando em algo que gere retorno, seja um investimento, um negócio ou uma oportunidade. O terceiro ponto de hoje é sobre uma das maiores ilusões financeiras que muita gente alimenta sem perceber. A ideia de que precisa ter mais dinheiro parado do que realmente precisa, ou mais conhecido como a ilusão do excesso de caixa. É fácil entender por que isso acontece. As pessoas associam dinheiro parado à segurança. Acham que quanto maior o saldo na conta, mais tranquilas estarão diante dos imprevistos. Mas o que parece proteção, na verdade, é uma falsa sensação de controle. Quando o dinheiro fica parado por tempo demais, ele deixa de cumprir o papel mais importante que tem, gerar mais dinheiro. E quanto mais ele permanece imóvel, mais você se costuma com a ideia de que tá tudo bem deixá-lo assim. Aos poucos, isso vira uma armadilha mental, a sensação de estar fazendo a coisa certa, quando na prática o seu patrimônio está estagnado. Muita gente faz isso por medo de investir, de perder, de não entender o sistema financeiro. Outros fazem por costume, porque aprenderam que guardar dinheiro é o mesmo que garantir o futuro. Mas existe uma diferença enorme entre guardar e fazer o dinheiro render. Guardar é importante, sim, é o primeiro passo, mas o papel do dinheiro vai além, ele precisa se multiplicar. Agora vamos falar do que realmente deve compor a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é o escudo financeiro que te protege de situações inesperadas, como desemprego, problemas de saúde ou gastos urgentes. E ela deve ser pensada com base em lógica, não em emoção. Para montar a sua, considere apenas o essencial: moradia, aluguel ou parcela da casa, alimentação básica, o necessário para viver bem sem excessos, contas fixas, luz, água, transporte, internet e despesas mensais, e compromissos obrigatórios, que é qualquer dívida que não pode atrasar. Soma esses gastos e descubra quanto custa um mês da sua vida. Depois, multiplique esse valor por 3 a 12 meses. Esse é o tamanho ideal da sua reserva. A quantidade exata vai depender da sua situação. Se você tem 23 anos, está no começo da carreira e tem poucas responsabilidades, 3 meses de despesas já podem ser suficientes. Mas se você tem 45 anos, filhos, pais para ajudar e várias obrigações financeiras, talvez 3 ou 6 meses não te deixem tranquilo. Nesse caso, 9 ou 12 meses para sua reserva podem ser mais adequados. Qualquer quantia acima disso é dinheiro improdutivo. Com um ano de despesas guardados, mesmo que você perca o emprego e passe por um período difícil, você terá tempo para se reerguer sem precisar entrar em pânico. A partir do momento em que a sua reserva está formada, o passo seguinte é colocar o excesso para trabalhar. Isso pode ser feito através de investimentos ou direcionando o dinheiro para objetivos específicos, como realizar um projeto pessoal, comprar um imóvel ou ampliar seu patrimônio. E para isso, tem uma regra simples. Se você vai precisar do dinheiro nos próximos 5 anos, o ideal é mantê-lo líquido, ou seja, fácil de sacar a qualquer momento. Mas líquido não quer dizer parado. Hoje, vários bancos digitais e corretoras
oferecem contas que rendem automaticamente, geralmente atreladas ao CDI. Essas contas costumam render entre 90% e 60% do CDI, o que equivale a algo em torno de 10% ao ano. Na prática, 30 mil aplicados em uma conta dessas renderiam cerca de 3 mil por ano, sem precisar fazer nada e com resgate imediato. E se você quiser algo um pouco mais rentável, ainda mantendo segurança, dá para optar por CDBs de liquidez diária ou pelo Tesouro Selic. Ambos têm baixo risco, acompanham a taxa básica de juros e são ideais para quem quer deixar o dinheiro guardado sem perder rendimento. Em resumo, não deixe o dinheiro parado na conta corrente, deixe ele rendendo e acessível, pronto para ser usado quando você precisar e, enquanto isso, trabalhando ao seu favor. O quarto motivo pelo qual deixar dinheiro demais parado é um erro é simples: ele perde valor com o tempo por causa da inflação. Se olharmos para o índice M2 da base monetária, que inclui dinheiro em espécie, cheques e contas de poupança de fácil acesso, veremos que a quantidade de dinheiro em circulação vem crescendo rapidamente desde 2020, e isso reduz o poder de compra do dinheiro que já existe. Em outras palavras, quanto mais dinheiro o Banco Central imprime, menos cada real vale. Nos últimos anos, a inflação pelo IPCA tem ficado entre 4% e 6% ao ano, chegando a picos de 10% em 2021 e meses acima de 12%. Isso significa que aquele dinheiro extra parado, 10, 20 ou 50 mil, está perdendo valor todos os dias. Por exemplo, se você tem 50 mil guardados hoje e a inflação média ficar em 6% ao ano, em 10 anos esse dinheiro vai comprar o equivalente a apenas 28 mil reais hoje. E você já deve ter percebido isso na prática. Os preços mudaram radicalmente de 2019 para cá. 5 quilos de arroz custava 20 reais, hoje está em torno de 30. O preço médio de um carro novo era 76 mil, hoje está em 152 mil. E o litro da gasolina, que variava, subiu de 4,40 para 6,43 em média. Agora imagine que sua conta bancária ficou igual nesse período. Tudo bem, o saldo ainda é o mesmo, mas o que você pode comprar com ele é bem diferente. Em 2019, com 50 mil, você conseguia comprar 12.500 quilos de arroz. Hoje, em 2025, com os mesmos 50 mil, você compra apenas 8.300 quilos. Isso significa 4.200 quilos de arroz a menos, simplesmente porque o dinheiro perdeu valor devido à inflação. Por isso, é essencial garantir que seu dinheiro pelo menos supere a inflação. Mas e como exatamente fazer isso? Bom, existem diversos ativos que protegem seu dinheiro, como ações de empresas sólidas e lucrativas, como Itaú, Banco do Brasil ou VEG, imóveis, que são ativos reais e limitados, já que a terra não se multiplica, e pensando nesse mesmo princípio, também temos o Bitcoin, que é uma moeda digital escassa e impossível de produzir mais do que o limite de 21 milhões. Você também pode investir em commodities, como ouro, prata, soja e minério, eles sobem com a inflação global. E por último, os colecionáveis, que são joias raras, diamantes, carros clássicos, artes e vinhos raros. De todos esses, na minha opinião, imóveis e Bitcoin são as melhores proteções contra a inflação, porque são ativos limitados. Conforme o Banco Central imprime mais reais, há mais moeda disputando a mesma quantidade de bens, e isso beneficia ativos limitados. Outro erro é que ter muito dinheiro parado pode te enganar, fazendo você acreditar que está indo bem financeiramente, quando na verdade não está construindo riqueza. Esse é o famoso efeito Dunning-Kruger, um viés cognitivo onde as pessoas com baixo conhecimento em determinado assunto superestimam sua própria habilidade, justamente porque não sabem o quanto não sabem. Na prática, é o que acontece quando alguém faz um pequeno ganho na bolsa ou vende um imóvel com lucro e já acha que virou um novo Warren Buffett ou um especialista em imóveis. Com dinheiro é a mesma coisa. Se você tem 60 mil guardados, pode achar que está melhor do que a maioria, e talvez até esteja, mas só em termos de poupança. O problema é que poupar não é o mesmo que construir riqueza. Ter muito dinheiro parado pode fazer você se sentir inteligente, mas ser inteligente financeiramente significa fazer o dinheiro fazer mais dinheiro. Geralmente, quem realmente entende de finanças mantém pouco dinheiro parado, porque a maior parte está aplicada de forma estratégia. O que realmente importa não é o saldo da sua conta corrente, é o patrimônio líquido e o total de ativos que você possui. Mas então, qual é o valor ideal de dinheiro para deixar no banco? A resposta é simples: o suficiente para cobrir sua reserva de emergência e suas metas de curto prazo. Nada além disso. Pense assim: se sua reserva de emergência é de 20 mil, o que equivale a mais ou menos 6 meses de despesas, e você está juntando mais 25 mil para dar de entrada em uma casa ou em um carro,
então 45 mil é o valor ideal para manter em conta. Não precisa mais do que isso. E de preferência, esse dinheiro deve estar em uma conta que rende perto do CDI, ou seja, algo em torno de 10% ao ano. Agora, como fazer isso na prática? Bom, primeiro, você precisa calcular o valor exato da sua reserva de emergência. Segundo, você precisa criar contas separadas, uma parte para reserva, outra para metas de curto prazo, como uma viagem, um carro ou uma entrada de um imóvel, e muito importante, não misture essas contas com a conta onde cai o seu salário. O terceiro passo é automatizar tudo. Assim que o salário cair, configure transferências automáticas para essas contas. Desse jeito, o dinheiro se organiza sozinho, sem depender da sua força de vontade. O quarto passo é fazer revisões trimestrais. A cada 3 meses, dê uma olhada no que mudou. Se a sua reserva estiver crescendo demais, transfira o excedente para investimentos. Se você receber um aumento, aumente também os aportes automáticos. No fim, a mensagem é simples. Dinheiro parado não representa segurança, representa perda do poder de compra. Use o tempo, a disciplina e os juros compostos ao seu favor, porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e perceber uma de duas coisas: ou vai agradecer por ter feito o dinheiro trabalhar, ou vai se perguntar por que deixou tanto dinheiro dormindo no banco. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente coxinha. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.